Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui mais uma vez gravando um vídeo segundo da semana. Olha só que coisa legal. Para quem não gravava vídeo há muito tempo, para quem está aí cheia de inseguranças para gravar vídeo, com todos os desafios que é para mim estar aqui falando com vocês, gravar dois vídeos na mesma semana, para mim é uma superação. Então, parabéns para mim. Em algum outro momento a gente pode conversar sobre isso, quanto é desafiador para que eu possa estar aqui falando com vocês, compartilhando coisas com vocês. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu gostaria de compartilhar uns pensamentos que eu tenho tido a respeito de um assunto específico e que esses dias, principalmente de ontem em alguns acontecimentos de hoje, fez com que eu refletisse um pouco mais a respeito e eu acredito que seria legal compartilhar isso aqui, porque eu acredito que existem, deve ter pessoas que pensam como eu pensava e refletir sobre isso, eu acho que talvez seja uma boa ideia. Bom, eu quero falar com vocês sobre pastoreio, sobre o pastorear, sobre o cuidado do líder com a igreja, com os seus membros, né? Eu gostaria de abordar um pouco esse assunto com algumas reflexões e pensamentos que eu tinha antes e como eu penso agora. Se você achar interessante, fica até o final desse vídeo. Se você achar que não é para você, tá tudo bem e tá tudo certo, pode pular o vídeo e vambora. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Moraes. Esse espaço aqui, nós vamos falar sobre muitas coisas, eu acredito, né? A maior parte delas, eu acredito que serão coisas relacionadas à minha fé. A fé que eu professo. Como eu já falei, eu sou cristã. E muitas coisas também vão vir de um lugar relacionado à minha profissão, que vão ser reflexões, pensamentos, insights que eu vou ter durante o exercício da minha profissão, que é psicóloga. Então, quando eu falo para vocês, eu sou cristã, eu sou psicóloga, eu não estou aqui querendo falar que é por isso que eu exerço a minha profissão de psicóloga, porque eu sou cristã, ou eu faço dessa forma, eu faço aquilo, porque não tem nada a ver. Eu sou psicóloga, essa é a profissão da qual Deus me deu, e tudo que eu faço é para a glória de Deus. E muitas coisas que acontecem na minha vida, durante o meu dia, na minha rotina, de uma certa forma vai estar vinculado à profissão que eu estou exercendo, porque vão ser coisas que vai acontecer durante o meu dia e a maior parte do meu dia eu estou exercendo o meu ofício, que é da psicologia. Então, assim, só para abrir e fechar aqui um parênteses rapidinho, eu não estou aqui para misturar fé e psicologia, não é isso. Eu estou aqui para compartilhar com vocês experiências, pensamentos e insights que eu possa ter durante o meu dia, na minha rotina, na minha vida comum. E isso automaticamente vai estar vinculado à minha fé e muito provavelmente vai estar também vinculado à minha profissão, porque são coisas e pensamentos que eu tenho geralmente enquanto eu estou exercendo a minha profissão. Isso poderia ser como professora, isso poderia ser como enfermeira, isso poderia ser como açougueira, isso poderia ser como de qualquer outra coisa. Eu poderia vir falar, gente, eu tive uma experiência com um aluno assim, 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 se eu fosse uma professora. Eu tive ouvir uma fala com um paciente assim, 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 se eu fosse uma enfermeira. Então, não é sobre misturar coisas, mas sim sobre compartilhar pensamentos e reflexões que eu tenho e muitos deles, muito provavelmente, eu vou ter no set terapêutico, por conta do meu ofício. Então, podemos fechar o parênteses e podemos entrar de vez nesse assunto. Bom, como muitos de vocês sabem, eu saí de uma instituição religiosa há algum tempo e fiquei lá uma vida e construí, né, na minha cabeça um pensamento sobre o pastoreio. Então, tinha ali culturalmente, pode ser que não tenha mais, ou muitas pessoas não pensam dessa forma, mas enquanto eu estive ali, tinha uma cultura de que pastor não era algo bom, porque nas outras igrejas tinha pastor, nessa instituição não tem pastor, então eu pensava que pastor não tinha que ter pastor, pastor era, a maioria dos pastores era ladrão, aí vem aquele pensar, pastor é tudo ladrão, que pastor ele não tem que ter, porque o único pastor é Jesus Cristo, que pastor quer ser mais do que o outro, e não sei o quê. E o outro pensamento também que eu tinha, que a liderança não tem que ter nada a ver com a minha vida, porque eles não têm que tomar conta da minha vida, porque eu faço o que eu quero,
porque se eu estiver passando por alguma situação da qual eu preciso pedir aconselhamento ou uma orientação, por exemplo, né? Eu não vou pedir para a liderança, porque senão a liderança vai ficar sabendo da minha vida e vai querer se intrometer, ou vai falar para outro e vai gerar fofoca. Então, era sempre pensamentos negativos em relação à liderança. Nós tínhamos até amizade com pessoas da liderança, tinha proximidade muitas vezes, mas não tinha eu pelo menos, né, não tinha esse entendimento da importância daquela liderança ser uma liderança bíblica, daquela pessoa que estava ali liderando, estar pautada, o exercício dela, da liderança dela, estar pautada na palavra de Deus. Bom, isso começou a mudar quando eu comecei a me aprofundar nas escrituras. Enquanto eu ainda fazia parte da instituição, eu comecei a entender a importância daquela liderança ser uma liderança saudável. Mesmo não sendo um pastor, mas eu entendia que o exercício era como se fosse de um pastor. Era de cuidar da igreja, cuidar dos membros, cuidar das ovelhas. E eu, particularmente, é a minha experiência, eu nunca me senti cuidada por nenhuma liderança das igrejas que eu fiz parte durante essa minha vida. E eu falo das igrejas porque, por mais que era uma instituição, são, né, a mesma instituição, mas como eu mudei algumas vezes de bairro, de cidade e tal, então acabava mudando as sedes, né? Então acabava que as lideranças também mudavam. E nenhuma delas, em nenhum momento, eu me senti cuidada, orientada, conduzida, como uma liderança deve fazer segundo as escrituras. Então, quando eu comecei a ler a palavra de forma mais aprofundada, eu fui entendendo a importância dessa liderança estar totalmente alinhada aos propósitos de Deus, da importância dele conhecer a palavra, dele conhecer a mensagem e a partir daí orientar o povo com base na palavra. Então, quando a gente olha ali para o Antigo Testamento, a gente vê os sacerdotes que tinham essa responsabilidade de conduzir o povo, de orientar o povo, de cuidar do povo, de transmitir a mensagem de Deus para o povo, assim como os profetas, mas muito mais os sacerdotes, que eram os que ficavam no templo, que estavam ali para ouvir, enfim, para julgar. Então, eu fui entendendo a importância dessa liderança estar ali pautada na palavra de Deus. E depois a gente, né, vai aprendendo as escrituras, quando a gente chega ali no Novo Testamento, a gente já vê orientações ali das cartas de Paulo, como que deve se portar uma liderança. E eu já comecei a entender também de como o povo precisa respeitar essa liderança, né, honrar essa liderança. E eu comecei a sentir falta disso, aonde eu estava. Eu não via esse entendimento e comecei a entender o quanto isso era valioso e importante, tanto para as pessoas que estão liderando, quanto para os membros da igreja, o quanto precisava ter essa relação saudável, né? E não era aquela coisa de que ele não tem nada a ver com a minha vida, mas eu não preciso ir lá puxar saco, ou não, eu tenho que ir lá puxar saco porque a liderança não era sobre isso. Mas de entender que por o fato da pessoa estar ali na frente da igreja, é uma pessoa da qual Deus colocou, né, no caso, o entendimento, o qual está ali por um propósito do Senhor, e que de alguma forma essa pessoa vai estar me ajudando a desenvolver a minha vida espiritual através da palavra de Deus, né? Porque essa pessoa ela deve, né, não deter de ter para si, mas deve ter conhecimento das escrituras e a partir daí cuidar e ensinar daqueles membros que estão ali esperando, né, algo daquela liderança. Então eu comecei a entender isso e comecei a sentir falta onde eu estava. E foi uma das coisas com que, tanto que antes de eu sair, eu procurei, né, alguma liderança para conversar, para ver o que eu sentia, como que eu entendia, se aquilo era loucura da minha cabeça e tal, mas não, enfim, fiquei frustrada. Mas não é sobre as minhas frustrações, é sobre o que eu entendo hoje. Então, a partir de como eu fui vendo, identificando algumas coisas que não fazia sentido, né, segundo a palavra de Deus e aquilo que eu via, eu comecei a entender que eu precisava buscar. Então, né, e aprender mais da palavra e buscar outras coisas. Quando eu comecei, aí teve um tempo que eu comecei a fazer um estudo bíblico, né, comecei a participar de um grupo de estudo bíblico,
E a pessoa que dava o estudo pra gente, que é o pastor Hélio, ele, na época, ele não estava pastoreando naquele momento, porque ele estava dedicado ao ensino, ele é um acadêmico, ele é um professor, né, acadêmico, então ele estava dedicado para essa parte do ensino, mas ele tem ali, né, ele tem o dom do pastoreio, tanto que no momento agora ele é professor, mas ele também está pastoreando uma igreja. Então, dava para ver ali como que funcionava essa pessoa que tem o chamado para o pastorear e ensinar. Ele é um ótimo professor e também acredito que é um ótimo pastor. Não sou pastoreada por ele, mas segundo o que eu, né, consigo ver ali na igreja que ele pastoreia, dá para ver também que ele tem esse chamado do pastoreio, né? E ele também exercia isso ali no grupo com a gente. Então, ele tinha o cuidado de entender o que a gente estava passando, o cuidado de orar, o cuidado de aconselhar, de orientar e o cuidado de ensinar as escrituras e ter essa preocupação de que nós estávamos aprendendo, porque era esse o desejo dele, né? De que nós crescêssemos juntos em conhecimento da verdade. Então, eu comecei a olhar para aquele e falei, nossa, e eu pensava, eu quero ser pastoreada, porque eu acho que é muito legal ter uma pessoa assim para que você possa, né, contar com essa caminhada, né, na nossa caminhada de fé. E aí veio a pandemia e tal, eu comecei a assistir, né, cultos de outras igrejas, porque até então eu nunca tinha visto cultos de outras igrejas, e por conta da pandemia, como estava acontecendo online, comecei a assistir cultos de outras igrejas, e ali eu fui vendo outras formas de se ministrar a palavra, de levar a mensagem, e assistindo vídeos de pastores falando sobre o cuidado com a igreja, ministrando a palavra de forma muito coerente, o que condizia com as escrituras, né, o que de fato as escrituras estavam falando e não o que achava que era, o que queria que a igreja ouvisse e tal. E aquilo só começou a gostar mais, que eu acredito que o Espírito Santo foi despertando em mim o desejo de estar de fato no lugar onde eu de fato seria pastoreada. E a partir dali eu comecei a desejar muito isso, a estar numa igreja onde eu poderia ser pastoreada, discipulada, cuidada como ovelha. E via os vídeos do Hernandes Dias Lopes, via os vídeos do Augusto Nicodemos, e aí eu comecei a fanficar aqui na minha cabeça um pastor como Augusto Nicodemos, né? Eu falava, quero ir numa igreja que tem um tio Nico ali pastoreando, né? E aí, durante quando eu saí da onde eu estava, e aí eu fui para uma outra igreja, na verdade, antes de ir, de estar numa igreja, de começar a fazer parte de uma comunidade, eu fui conhecendo algumas, né? Conheci várias, tal, e até que cheguei nessa onde eu estou hoje. E nessa igreja, o primeiro culto que eu assisti, eu achei o pastor muito jovem, né? Na verdade, eu não sabia se ele era pastor ou quem ele era, depois eu fiquei sabendo, mas eu achei ele muito jovem, de idade, né? Tem 30 e poucos anos, tanto que ele fez aniversário essas semanas atrás. E eu pensei assim, eu não quero, assim, eu quero um pastor, né, mais velho, velho de caminhada na fé, mais velho de experiência pastoral, né? De experiência de vida, um tio Nico da vida. E aí eu fiquei, né, não quero, tal, mas aí eu continuei indo. Foi uma igreja da qual eu me senti muito bem acolhida. A palavra era muito, e é até hoje, graças a Deus, muito centrada nas escrituras, assim, muito bem explicada, uma mensagem muito clara, muito viva, né? E aí eu falei, eu acho que eu vou ficando aqui. Aí fui ficando, e tô lá, já estou há 3 anos lá, pela graça de Deus. Mas o que eu gostaria de falar para vocês, né? O quanto a minha cabeça mudou sobre o que eu entendo que é o pastor hoje. Hoje eu consigo ver que o dom do pastoreio é um dom mesmo, é um chamado da qual Deus coloca na vida daquela pessoa para um propósito, que é ser pastor, que é cuidar da igreja. E o quanto isso faz diferença na vida da pessoa. Ontem, eu já estou com esse pensamento, já tenho tempo, né, de compartilhar isso com vocês. Mas ontem eu tive durante a sessão, eu tive uma conversa com uma pessoa, e aí a pessoa trouxe isso, né? Ela verbalizou o quanto está sendo importante para ela ser pastoreada nesse processo que ela está vivenciando. Ela está vivenciando um processo muito desafiador, e ela é uma pessoa cristã que também já passou por várias igrejas, mas que hoje, onde ela está tendo também uma nova forma, um novo relacionamento, né, com o grupo pastoral. Ela está tendo uma nova experiência
com aconselhamento pastoral. E isso, para ela, está fazendo total diferença. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso, né? Nós entramos no assunto, como eu falei, é um set terapêutico, a pessoa traz a vivência dela, e no caso, a vivência dessa pessoa que também é cristã. Ela enfatizou o quanto está sendo importante para ela ter ali o acompanhamento pastoral nesse processo que ela está vivenciando da vida. O quanto é importante saber que pode contar com uma pessoa que vai orar com ela, que vai ler a palavra com ela, que vai discipliná-la, admoestá-la, que vai discipulá-la. E o quanto está fazendo diferença nesse processo psicoterapêutico. Então ela vem para terapia, a gente elabora muitas coisas, a gente fala muitas coisas sobre muitas coisas da vida dela, e uma das coisas é essa parte da vida da fé, tal, da qual ela traz, que para ela é importante. E isso para mim edificou muito a minha fé quando ela trouxe, porque para mim também faz muita diferença. Hoje de manhã, eu estava vindo trabalhar e ouvindo, na verdade, né, que eu coloquei no YouTube e estava dirigindo um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes falando a respeito dos fins dos tempos, da liderança, do problema no mundo, no Brasil e tal, falando sobre várias questões voltado para essa parte de liderança. E aí ele fala também, né, da liderança da igreja brasileira, como tá problemática e o quanto isso pesa para a igreja e tal, né? E eu pensei nisso, falei, nossa, realmente, como é importante a gente falar sobre isso, né? Pensar sobre isso, porque o líder, aquela pessoa que vai estar ali na frente, às vezes ele precisa entender se ele tem um chamado para o pastoreio, né? Se tem um chamado pastoral, porque às vezes ele só tem um chamado para ensino. É uma pessoa que tem ali uma boa didática para ensinar a palavra de Deus, para ensinar as escrituras, mas não tem o dom do pastoreio, de cuidar da igreja, de olhar para as pessoas com um olhar de cuidado mesmo, que é o que o pastor faz. Imagina um pastor pegando as suas ovelhas e ensinando para elas, olha, você não pode pular essa cerca, não pode pular a cerca, não pode pular a cerca. A ovelha, ela vai ouvir, mas ela precisa experienciar ali, né? Eu tô falando de ovelha bicho mesmo. É diferente do que um pastor que pega a ovelha, se ela pula a cerca, se ela se machuca, que limpa a ovelha. É diferente de falar, nossa, você não devia ter pulado, tá vendo? Porque se você pular a cerca, você vai quebrar a sua pata. É diferente. Então, entender o chamado para estar naquele ministério é importante, e o quanto a gente percebe isso estando em igreja e olhando para eles com o olhar certo, né? Sabendo, reconhecendo ali qual o dom daquela pessoa que está ali na frente e tendo liberdade para você compartilhar isso com ela. No meu caso, pela graça e a misericórdia de Deus, eu estou numa igreja onde o meu pastor tem o dom do pastor. Ele é um pastor que pastoreia a igreja e ele é um pastor que ensina a igreja. Ele é aquela pessoa da qual a gente tem a liberdade de chegar e falar o problema que você está vivenciando, e ele vai te dar uma orientação com base na palavra. Se for para corrigir, ele vai corrigir. Se for para acolher, quer dizer, acolher ele sempre vai acolher, mas ele sabe fazer da medida certa. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque eu pedia muito, Senhor, me prepara um lugar da onde eu possa ser pastoreada. E não é porque eu sou mimizenta, que eu quero ser cuidada, que eu quero ser o centro das atenções. Não é isso, não é isso. É entender que eu sou uma ovelha e que aquela pessoa que está ali para cuidar, e tá tudo certo. Aquela pessoa que está ali, ela vai me ajudar a desenvolver na caminhada cristã. É isso que ela vai fazer, cuidando, orientando, corrigindo, discipulando. Então é isso, e eu vou ter que falar da minha vida, porque ela precisa me conhecer, precisa saber quem eu sou, precisa conhecer a ovelha, e eu vou ter que estar ali e saber que é uma liderança, e honrar aquela liderança. Por isso, pessoas, orem pelos seus pastores. E se você tem um pastor da qual você percebe que ele não tem o dom do pastor, ore para que ele possa saber disso também, que de repente o chamado dele é para uma outra área, para a área do ensino ou para outra área da igreja, mas que Deus prepare um pastor que pastoreie de fato a igreja. Mas orem pelos seus pastores, né? E eu falo isso com muita alegria no coração, de saber que aquela pessoa que está ali na frente liderando a igreja,
ela precisa estar ali por um propósito de Deus. Ela precisa estar ali exercendo algo da qual Deus confiou a ela exercer, que é pastorear, é cuidar, é ensinar, é desenvolver junto com aquela igreja. E eu sou muito grata a Deus por me permitir vivenciar isso. E depois disso, de ter ouvido o paciente falando ontem, de ter ouvido o vídeo do pastor Hernandes, eu falei, gente, isso é importantíssimo compartilhar, porque eu precisei, e estou ainda na caminhada, quebrar muitos dogmas na minha mente, muitas crenças, né, erradas e disfuncionais a respeito do que é ser pastor, do que é ser ovelha. Isso precisei desconstruir e ainda estou desconstruindo, ainda às vezes eu me percebo com alguns bloqueios, porque é necessário. Deus sempre instituiu uma liderança. Deus, quando foi tirar o povo do Egito, colocou lá Moisés, colocou junto a Arão. Depois, quando já estava se organizando, Deus falou para Moisés, usando do sogro dele, para separar pessoas, para liderar pequenos grupos. Então, é importante a gente entender que existem lideranças, que a liderança ela é constituída por Deus. E se tem alguma coisa errada com a minha liderança, eu preciso orar por ela, eu preciso ter a liberdade de chegar nela e falar, olha, dessa forma tem alguma coisa estranha, vamos orar juntos, porque a liderança também é ovelha, né? Ela está ali por uma posição da qual Deus confiou a ela, mas também tem alguém que pastoreie, que lidere ela também. Então, estamos sempre juntos, caminhando juntos, mas cada um cumprindo o seu papel. Então, eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Meu coração estava fervendo, ó, já tem um tempão para falar isso, para falar o quanto é importante a gente ter lideranças saudáveis dentro da igreja e o quanto isso faz diferença na saúde da igreja. E eu sou muito grata por passar por situações da qual eu precisei ser disciplinada no sentido de orientada, de ser admoestada, de ser chamada a atenção por comportamentos a qual eu estava tendo, que não eram legais, e que isso estava afetando a minha relação com os trabalhos ou com a dinâmica que eu tenho com a igreja. E isso foi muito maravilhoso, eu fiquei muito feliz de ver, de saber que eu estou sendo cuidada. E não foi ruim de falar, ele não tem nada a ver com a minha vida, ele não sabe dos meus problemas. Não, ele pode saber dos meus problemas, porque ele tá ali para isso, para saber dos meus problemas. E eu posso compartilhar com ele sobre os meus problemas. A minha família pode compartilhar com ele, com a esposa, sobre os nossos problemas. E isso é maravilhoso. E eu sou muito grata a Deus, por Deus me dar a graça de caminhar com pessoas que estão exercendo ali os seus propósitos, exercendo aquilo que Deus confiou a elas a fazer e fazendo isso com uma base bíblica, fazendo isso tendo a palavra como fundamento. E eu acho isso maravilhoso, gente. E esse assunto, esse pensamento já estava um tempão na minha cabeça, mas começou a fervilhar um pouco mais em sede terapêutico. Então, não é que eu estou falando que a psicologia vai resolver isso, não é isso. Mas foi dentro, exercendo ali a minha profissão, que o Senhor fez eu ter esse insight de forma mais ampla, mais aberta, mais clara, para falar, nossa, o quanto é importante falar sobre isso. E eu acho muito importante falar sobre isso. E é por isso que eu estou aqui. Bom, é esse meu vídeo. Se vocês concordam, não concordam, pode deixar aqui nos comentários, podem falar o que vocês pensam a respeito disso. E eu tô muito feliz por compartilhar isso com vocês. É isso, minha gente. Obrigada, Deus abençoe por estar aqui até o finalzinho. E vamos, né, seguindo. Espero não demorar muito para trazer um próximo assunto, um próximo vídeo. E caminhamos. Então, um grande beijo para vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo.